Eu os convido a assistir essa cena. Esse personagem é Yujiro Hama, supostamente a criatura, o ser vivo mais forte do planeta no universo de Baki. E como vocês puderam ver, ele parou um tremor de terra com um soco. Quão forte foi esse soco para ele poder fazer isso? Fala pessoal, mais um vídeo da série Calculando, e hoje a gente vai falar do ogro Yujiro Hama, o pai de Baki. Eu sei que ele tem muitos feitos interessantes para se analisar, e eu posso até cogitar ele para uma próxima luta, quem sabe. Mas nesse vídeo de agora a gente vai analisar sobre quando ele parou um tremor de terra com um soco. E antes de mais nada, vamos deixar claro que eu vou usar matemática e física para calcular esse feito dele. Porque se eu não usar matemática e física, vai ser tudo achismo. Das duas, uma. Ou você analisa de forma científica, ou você está usando achismo. Não existe meio termo entre o científico e o achismo. É simples assim. E há de se convir, eu tenho uma reputação a zelar, e não é nenhum troll com uma fotinha de personagem de anime que vai dizer o que eu posso ou o que eu não posso usar na minha análise. E sem falar que a maioria das pessoas aceita que quando uma informação falta no anime, é justo sim buscar informação fora do anime quando essa informação é uma informação científica. E eu sei disso porque eu fiz uma pesquisa e vocês responderam essa pesquisa. Então galera, vamos ajudar o canal, manda o like, ajuda esse canal a transmitir um pouco mais de ciências pra galera. E sim, vocês estão me vendo mais claro agora porque só agora eu esqueci de ligar o ring light, bem que eu percebi que a minha visão não estava começando a doer por causa do ring light. E sim, eu estou com o ring light novo porque o meu outro tinha quebrado. Galera, antes de qualquer coisa, eu sei que existe uma entrevista em que o autor de Baki supostamente disse que o Yujiro Hama não parou realmente um terremoto com um soco, que na verdade ele só acreditou que podia fazer e por isso ele socou e aí o terremoto parou por pura coincidência. Cara, eu vou ser sincero com vocês, por mais que tenha sido uma fala oficial numa entrevista, eu acho que se a intenção dele fosse essa, eu acho que a intenção não colou, porque há de se convir que todo mundo precisou da entrevista para duvidar desse feito, entende? Então, tipo assim, eu acho que ele pode ter sido, sei lá, pressionado para tentar dar uma explicação plausível disso. Porque é um absurdo, né, sabe? Um homem dar um soco e parar um tremor de terra, mesmo quando esse homem é um personagem de anime que mata um elefante gigante que estava destruindo tanques de guerra e que nem o exército conseguiu parar. Mesmo quando esse personagem é dito pelo presidente dos Estados Unidos que o soco dele tem a potência de uma bomba nuclear. Então, sabe, eu sou realmente adepto daquela ideia de que o que está escrito é muito mais forte do que o que está falado. E é por isso que contratos valem mais do que acordos de aperto de mão. É simples assim. Foi mostrado, ele deu um soco no chão e no exato momento do soco o tremor de terra parou, então tá valendo, cara. Não sou eu que vou ficar discutindo a entrevista que o cara deu. Pô, se o cara quisesse realmente passar essa ideia, ele tinha colocado isso no anime ou no mangá. Não colocou porque azar, simples assim. Então vamos começar a nossa análise e vamos começar ela basicamente dizendo o que é necessário para conseguir parar um tremor de terra. A única forma de parar um terremoto com pura e simples força é fazendo uma força contrária à do terremoto. Simples assim. Duas forças aplicadas ao mesmo objeto, quando essas duas forças possuem a mesma intensidade e sentidos contrários, faz com que esse objeto entre em repouso. Isso seria parar o terremoto. E uma outra coisa que vocês precisam saber é que os terremotos eles são medidos na escala Richter, que recebe esse nome por causa do cara que criou essa escala, que é esse aqui. Quanto maior o valor da escala, mais intenso, mais forte, mais energia possui esse terremoto. Só que aí entra um grande problema que a maioria das pessoas não sabe.
A escala Richter, ela não é uma escala proporcional, ela é uma escala logarítmica. Como assim uma escala logarítmica? Eu não vou explicar logaritmo para vocês nesse vídeo, né? Isso aqui não é um vídeo de aula, de revisão, de Enem, nem nada do tipo. Mas o que vocês precisam entender da escala logarítmica é que um terremoto de escala 4, ele é 10 vezes mais forte do que o de escala 3. E o de escala 5 é 100 vezes mais forte do que o de escala 3. O de escala 6 é 1000 vezes mais forte do que o de escala 3. Entenderam? Esse é o conceito de escala logarítmica. E eu tô falando isso porque eu sei que muita gente ama regras de 3 e sai enfiando regra de 3 aonde regra de 3 não foi chamada. E há de se convir que eu não preciso dizer quem são essas pessoas. Quem aqui gosta de ficar enfiando regra de 3 onde a regra de 3 não foi chamada, não é verdade? Então o nosso primeiro desafio é descobrir em qual escala estava esse terremoto que o Yujiro Hama parou com um soco. Eu vou colocar aqui na barra de descrição para vocês conferirem com os olhos de vocês, mas eu vou também ler aqui o valor prático de cada escala dentro da escala Richter, beleza? Então eu vou olhar para lá, mas é porque eu tô lendo, evidentemente, mas eu vou colocar aqui também os valores das escalas e o valor prático delas. Dentro da escala Richter, qualquer valor menor do que 2 na escala Richter causa tremores que são apenas captados pelos sismógrafos, ou seja, é um tremor de terra que a pessoa que está ali naquele local que está sofrendo o tremor de terra nem vai sentir o tremor de terra ou vai confundir ele com qualquer outra coisa, com alguém caminhando do lado dela, por exemplo. Ela praticamente não vai sentir esse tremor de terra e esse tremor de terra só pode ser sentido realmente, só pode ser detectado por um sismógrafo, que é um aparelho feito para isso. A magnitude entre 2 e 4 causa um efeito semelhante a um veículo muito grande passando perto de você. Vocês já devem ter sentido, por exemplo, quando um ônibus ou um trem, né, de um metrô passa bem perto de você, que parece que o chão meio que treme. Esse é o efeito entre 2 e 4. A pessoa realmente ela já começa a sentir aquilo, mas realmente não existem grandes impactos estruturais a curto prazo. É claro que a longo prazo acaba tendo algum efeito por causa do efeito da erosão causada por aquele tremor de terra, mas a curto prazo, sabe, ninguém vai cair, nenhum prédio vai tremer por causa disso. Entre a magnitude 4 e 6, aí já começam a causar danos reais. Dentro dessa escala, começa a quebrar vidros e até derrubar alguns móveis. As pessoas começam a perder o equilíbrio, elas podem cair, etc. Mas nada que se assemelha, por exemplo, interditar uma casa porque a estrutura ficou completamente comprometida ou derrubar um prédio. Não, nada disso. Esse, na verdade, é o intervalo da próxima escala. Na magnitude 6 e 7, aí os edifícios começam a sofrer danos reais. Danos na própria estrutura deles. E algumas construções pequenas podem até ser condenadas por causa disso. Entre 7 e 8, aí já causa danos graves a edifícios. Edifícios inteiros podem ser condenados, tendo grandes rachaduras no chão e até mesmo nas paredes dos edifícios. Nas magnitudes 8 e 9, aí são grandes estruturas sendo completamente condenadas, como por exemplo aquelas grandes pontes que ligam municípios ou condados ou cidades e etc. E a magnitude 9 para cima é destruição total da cidade. Total, total, total. Não sobra nada. E apenas como curiosidade, o maior terremoto já registrado tinha a magnitude de 9,5 na escala Richter. Isso é realmente absurdo. E baseado nisso que eu acabei de dizer para vocês, a gente pode dizer que o Yujiro Hama parou um terremoto que estava ali no máximo, com a potência de 6 na escala Richter, com a magnitude 6 na escala Richter. E por quê? Porque a gente pode ver na cena que tem uma edificação ali atrás e ela não tombou, ela não sofreu grandes danos. Então, no máximo que aconteceu ali foi que o que estava dentro daquela edificação pode ter caído, tipo mesas, cadeiras e etc. Mas a edificação em si, ela não sofreu danos por causa disso. Então, quando a gente joga o valor 6 da escala Richter na fórmula, nós chegamos ao valor de 10 milhões kWh, ou 36 trilhões de joules, ou 8.000 toneladas de TNT. É claro que, comparando isso ao soco do Saitama, do Goku ou até mesmo do Naruto, isso não é nada. Só que 8.000 toneladas de TNT
é basicamente metade da Little Boy, a bomba nuclear que destruiu a cidade de Hiroshima. E talvez isso dê sentido à fala do Obama, que disse que o punho dele tem o poder de uma bomba nuclear. Ah, mas isso não causou uma explosão nuclear, nem nada do tipo. É claro que não causou. Foi um soco. Não tinha combustível nuclear na mão dele para causar uma explosão, uma bola de fogo. Fora que a mão dele é pequena, não teria como ela deslocar tanto ar a ponto de causar aqueles grandes ventos causados por uma explosão nuclear. Isso não tem nada a ver. Aquilo só quer dizer que o braço dele conseguiu provocar uma energia cinética equivalente à quantidade de energia liberada por uma bomba nuclear. Ah, Bernardo, mas isso é muito. Pô, galera, eu não tô aqui para dizer se é muito ou se é pouco. Eu tô aqui para mostrar os valores como eles são. Mas diz aí, quem que vocês querem que lute contra esse cara? Talvez o Shao Kahn, o Akuma, ou talvez o Kenshiro, de Fist of the North Star? Comenta aí embaixo, comenta um cara que vocês querem ver lutando contra o Yujiro Hama, beleza?